Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, me ouvem bem. Bom dia, Felipe, tudo bem? Bom dia, Gisele. Nós vamos falar sobre ata notarial. Tá? O meu convidado, Paulo, já entrou. Deixa eu enviar aqui o convite para ele. Aqui já vou aceitá-lo. Opa, Bom dia, Paulo. Tudo bom? dia, tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia. Pouco sozinho aqui. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo muito bem. Ah, então tá ótimo. Hoje, mais facilmente, né, conseguimos a nossa conexão. Pois é, já tínhamos experiência. Aham. Bom, pessoal, bom dia a todos que estão entrando aí. Quero agradecer a participação, né, dos nossos, é, as- dos nossos telespectadores, espectadores, Instagram espectadores, né? Fazer um agradecimento, como de praxe já, né, à diretoria do IBDFAN do Rio Grande do Sul, pela oportunidade, né, de proporcionar à Comissão de Direito Notarial e Registral esses ciclos aí de lives. Hoje é a nossa sétima live. Então, fazer um agradecimento especial à diretoria, à Márcia, que está sempre no suporte, sempre nos ajudando, né, e fazendo as coisas acontecer da melhor forma e deixar claro, né, como a gente sempre fala, que as opiniões que são expressadas aqui são opiniões pessoais, tanto minha quanto dos meus convidados, do Paulo, que não necessariamente refletem a opinião da instituição, mas acho que é isso que faz a pluralidade que é o IBDFAN, né, característica do IBDFAN, e a gente hoje vai falar um pouquinho sobre ata notarial, né, Paulo? Inclusive, alguns de vocês podem até estar estranhando, porque nós já fizemos, a nossa quinta live foi sobre ata notarial e foi com o mesmo convidado, com o Paulo Roberto. Mas como a gente teve um problema de salvar, eu acabei não conseguindo salvar aquela live. E o pessoal gosta de assistir, a gente sabe que nem sempre esse horário da manhã é um bom horário para quem está trabalhando, não consegue interromper suas atividades, mas fica gravado lá no IGTV do IBDFAN, então existe a oportunidade de assistir depois, em algum outro momento. Então, nós, assim, diante da solicitação das pessoas, e porque o tema eu acho que é super relevante para quem advoga no direito de família, no direito das sucessões, enfim, para quem advoga a ata notarial, é um instrumento muito importante. Então, nós estamos reeditando, né, Paulo? E é aquela coisa, né? A gente nunca entra no mesmo rio para se banhar, então é claro que o assunto é o mesmo, o convidado é o mesmo, mas a gente tem aqui, inclusive, já algumas novidades atualizadas aí de notícias que saíram essa semana, que eu quero depois mencionar mais para o final. Então, acho que vai valer a pena. Quem assistiu pode assistir de novo. Na medida do possível, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum questionamento, eu não sou muito boa nessa coisa de ficar acompanhando as perguntas, eu procuro prestar mais atenção no palestrante, mas vamos lá, a gente tenta, né, Paulo? Paulo também, se conseguir acompanhar ali algum questionamento, alguma dúvida, e a gente conseguir responder para vocês, vamos ficar muito felizes. Então, Paulo, seja muito bem-vindo. Vou fazer uma breve apresentação tua e já passo a bola para ti, a palavra é tua, porque o que importa é a gente te ouvir, né? O Paulo Roberto Geiger Ferreira é tabelião de notas, titular do 26º Tabelionato de Notas de São Paulo, capital, aonde ele atua desde 2000.
Antes disso, ele trabalhou aqui no Rio Grande do Sul, Paulo é gaúcho, né, no segundo tabelionato de protestos de Porto Alegre por 22 anos. Então, assim, é uma das pessoas que eu conheço que tem maior conhecimento da atividade notarial, tanto na prática quanto na teoria. É um estudioso, é uma pessoa que eu digo que é fora da média, né, que está muito além do que a gente fica tentando acompanhar, até mesmo para conversar e para discutir. O Paulo participa da União Internacional do Notariado Latino já há muito tempo, né? Como conselheiro, ele está há 10 anos e ele é coautor do livro Ata Notarial, Doutrina Prática e Meio de Prova, que é este livro aqui, né, Paulo? Essa aqui é a edição original dele, me parece que é a de 2010, mas depois o Paulo vai falar um pouco para vocês. Está para sair uma edição nova em breve, né? E acho que foi a primeira obra mais completa e dedicada exclusivamente à ata notarial com essa profundidade já lá em 2010, né? Além disso, o Paulo foi presidente do Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil na gestão 2017-2019, então participou de forma muito ativa na construção de todo esse projeto tecnológico que é a plataforma do e-notariado, e a gente vai ter um tempinho para falar também sobre as atas em meio eletrônico, né, Paulo? Mas eu gostaria de passar então a palavra para ti e que tu falasse um pouco assim desse contexto da ata notarial no ordenamento jurídico brasileiro, né? E qual a importância da ata notarial especificamente para os processos que envolvem direito de família, direito às sucessões e talvez a gente fala dos processos, né? Mas acho que a gente pode até ampliar essa análise, essa reflexão da ata notarial poder servir, inclusive, como um meio para evitar o processo, né? Eventualmente, como uma produção de uma prova que, em razão daquilo que resultou, possa até mesmo evitar um processo através de uma mediação, através de uma negociação, enfim. Gostaria que tu falasse um pouquinho, inclusive, da tua experiência, porque eu sei que tu trabalha muito com a ata notarial e estás em São Paulo, na capital, quer dizer, tem uma riqueza de experiências que acho que é muito produtivo da gente trazer aqui para os nossos participantes. Então, tá contigo. Obrigado, Karen. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite novamente. A gente sempre precisa falar da ata notarial. Agradeço aí ao IBDFAN do Rio Grande do Sul, ao IBDFAN de todo o país, é uma excepcional instituição, né, que tem feito o direito de família, o direito sucessório, alçar novos patamares, inclusive ampliando as liberdades individuais, o que eu acho excepcional. Bom, respondendo a tua pergunta bem objetivamente, a ata notarial, no meu modo de entender, nesses 20 anos de experiência que eu tenho, é um canhão probatório. E para o advogado, esse canhão probatório, ele vira uma ferramenta poderosa, evidentemente. A gente tem que começar falando que a advocacia e os tabeliães, nesse aspecto da ata notarial, trabalham muito intimamente. Ou seja, eu não vou fazer uma ata porque alguém chega lá no tabelionato. Não, é um advogado que sabe que o instrumento exige, que tem um momento, uma necessidade de fazer, pré-constituir prova, e, portanto, ele procura o tabelião para fazer a ata. E sempre depois que a gente faz a ata, normalmente o advogado vai embora e não dá retorno. Mas eu sempre me preocupei em pedir a eles que nos dessem retorno, né, do que da ata notarial, porque eventualmente eu estou fazendo uma coisa que não está boa, que não prestou para a finalidade. E isso foi uma construção, então, a partir de 2000, eu acho que os advogados colaboraram muito, a gente como tabelião, uma pessoa alheia ao foro, né? A gente não sabe muito bem como pensa o juiz, como é que é como são manuseados as armas no processo, e o que a gente foi percebendo é que os instrumentos que a gente fazia normalmente serviam e serviam muito bem justamente para isso que falaste, ou seja, o cidadão apresentava a prova e eventualmente não precisava nem processo, evitava o processo. Então, como é uma prova pré-constituída, ou mesmo dentro do processo, constituída após, nesse sentido, ela sempre vai causar um impacto junto ao outro lado. Porque, muitas vezes, porque não se espera, é inesperada. Aquela prova é inesperada. No direito de família, especialmente,
aquelas conversas de WhatsApp que a mãe ou o pai trataram assunto sobre o filho e aquilo achavam que eles que era uma coisa passageira, que depois era só deletar. Não, isso daí tem sido feito, especialmente nos últimos tempos, né, nos últimos 3 anos, as atas notariais relativas a direitos de família assumiram, assim, ao menos no meu tabelionato, e eu gosto de estatística, né, aproximadamente 35% das atas são de WhatsApp, envolvendo o direito de família, o direito empresarial, alguma coisa nesse sentido. Então, para o advogado, é importante saber manusear e fazer a prova. Inclusive orientando o cliente, né, na precaução. Orienta o cliente, olha, se acontecer tal coisa, já me liga aqui que a gente aí vai no tabelião, faz a ata e pré-constitui essa prova que a gente sabe que é importante para os teus interesses. Perfeito, Paulo, perfeito. E eu gostaria que tu, além dessas atas de mensagens de WhatsApp, né? Porque o que a gente observa, e acho que esse dado estatístico que tu está comentando, ele também tem uma relação direta com o próprio novo Código de Processo Civil, porque o novo Código de Processo Civil trouxe a ata notarial para a vitrine das provas, né? Antes a ata já era admitida como um meio de prova atípico, a jurisprudência já era pacífica nesse sentido, mas a gente passou assim por uma. Eu digo que houve toda uma fase, desde a publicação da Lei 8.935, lá em 94, quando veio para regulamentar o artigo 236 da Constituição, que já tratava, já previa, né, como competência exclusiva do tabelião, a autenticação de fatos. Mas isso ficava meio que jogado ali no artigo, justamente por uma falta de regulamentação, muitas vezes das corregedorias dos estados, dos códigos de normas, né, que acabam norteando aí a atividade extrajudicial, e também por um desconhecimento da parte dos advogados de que poderiam fazer esse tipo de prova para levar para o processo. Então, acho que nesse tempo aí, né, especialmente a partir da vigência do novo CPC, o código já está completando aí, já completou 5 anos da sua publicação e logo em breve vai completar 5 anos de vigência. Tu notou essa diferença também em relação a essa exposição da ata de forma mais ostensiva no código? Bom, exatamente. A ata tomou um impulso muito grande após o Código de Processo Civil. É impressionante, o Brasil ele teve um florescimento tardio do direito notarial. Então, eu também ressaltaria que os próprios tabeliães brasileiros nunca deram importância para a ata notarial. O negócio do dia a dia é a escritura pública, e a escritura pública, a gente já tem que informar, é muito mais fácil que fazer a ata notarial. A ata notarial ela é construída praticamente a partir do zero. Então, na escritura pública, você pode modelar uma minuta, seja de testamento, uma procuração, todo mundo sabe, os advogados sabem, a gente trabalha com minutas, o minuto é muito bom. E a ata notarial, você tem que constatar um fato. Aí começa a dificuldade. Em primeiro lugar, às vezes esses fatos são inesperados, então tem que ser de urgência. Feito um testamento, que a pessoa vai fazer uma cirurgia no dia seguinte, tem que se preparar um testamento com urgência. Então a ata notarial muitas vezes é isso, e depois tem a questão da percepção. A percepção, ela é um desafio para a filosofia, para a existência, né? Ou seja, o que nós estamos vendo, eu acabei de ver você mostrar o livro Ata Notarial, ele está invertido. Então, se eu fosse descrever, eu estava pensando na minha cabeça, puxa, se eu fosse descrever agora, nesse instante, que ela está mostrando o meu livro, como é que eu vou dizer que o livro está invertido? Então, tenha esses desafios, atas de poluição de rio eu já fiz, eu não entendo nada de química, mas eu vi os processos químicos acontecendo e descrevi os processos químicos acontecendo, com grande medo de que aquilo ali não fosse prestar para grande coisa, mas ajudou, a prova foi essencial para os interesses dessa empresa que tinha sido multada por conta de ser acusada de poluir um córrego, né? Então, a ata de buraco no autódromo, sabe? O que é um buraco, né? Você descreva um buraco na rua. Então, esse é um desafio para o tabelião, é um desafio também para a advocacia, porque ambos trabalham muito ligados para atender o objetivo essencial, que é ser claro, preciso, objetivo, direto e, finalmente, eficiente, né? Naquilo que precisa ser feito para convencer o juiz e demover a parte adversa daquilo que
ela tem, às vezes, interesse de escamotear, né? Então, a dificuldade da ata é muito grande, e os tabeliães que depois começam a fazê-la, eles percebem que isso é tipo, se ele é ligado em jogos, ele vai gostar muito de fazer uma ata notarial, porque é sempre um desafio diário. A escritura pública também tem desafios diários. Hoje, por exemplo, advogados me pediram inventariante, que é a coisa mais banal que tem, pediram para incluir 2 inventariantes. Ou seja, uma novidade, nunca tinha ocorrido. Desde 2007 nós temos a lei, nunca ninguém tinha pedido isso para ele. Então, o fascínio da ata notarial está em fazer, atender o interesse da parte, ser objetivo, ou seja, não fazer nada de errado, ou seja, você tem que escrever o que acontece e entregar uma coisa que vai ter um efeito muito importante na consecução da justiça. Paulo, nessa linha do que tu estás falando, eu queria te perguntar assim, quais são os recursos hoje que vocês utilizam no teu tabelionato, justamente diante dessa complexidade que muitas vezes descrever uma situação que está acontecendo, porque a ata notarial nada mais é do que isso, né? É a percepção do tabelião a respeito de um fato que ele presencia, de uma situação que ele presencia, e que às vezes é de uma complexidade, de uma riqueza, né, de detalhamento que foge ao olho humano, né? A gente não dá conta de perceber tudo o que está acontecendo e depois, ainda por cima, pegar tudo aquilo mesmo que a gente tenha percebido e transformar numa narrativa, num instrumento público, né? Então, quais são hoje os recursos que vocês utilizam aí como forma de complementar essa descrição do fato que é feita na ata, no instrumento público mesmo da ata? Olha, e lá em 2000, quando a gente fez a primeira ata, eu comprei essas pranchetas, né, de fazer anotações para anotar tudo. Uma prancheta, uma régua, um gravador, a gente tinha aqueles gravadores de jornalistas, né? E com isso a gente deu conta bem do recado. Hoje em dia, com essa ferramentinha aqui que nós estamos usando, né? O celular, na verdade, não é telefone. O telefone é a última coisa que a gente faz no aparelho, né? Então, o celular grava, ele calcula as distâncias, a gente usa o celular para tudo. Especialmente quando está se constatando um fato, grava-se o fato. É mais fácil. Depois eu vou fazer a revisão e faço com calma a ata notarial, observando o que está no celular, porque evidentemente o celular já delimitou o foco da ação. Então, como instrumento de trabalho, é o aparelho celular com todas os seus recursos. Depois, e aí já falando sobre as espécies de atas notariais, eu já falei nessa ata de constatação aí do Rio e do autódromo, mas tem também 2 atas muito importantes para o direito de família, para o direito empresarial. Direito de família, em primeiro lugar, a abertura de cofres bancários, né? Às vezes, o falecer da pessoa, a família tem que ter a abertura do cofre bancário, mas nem todos podem ir ao mesmo tempo, e fica aquela história, demora. Então, basta ir uma pessoa junto com o tabelião, verificar a abertura do cofre bancário. Já não é tão expressivo o uso do cofre bancário, mas é muito importante. Assim mesmo, também, sei lá, a abertura do cofre na residência do pai ou da mãe que faleceu, aquela coisa das joias, isso previne muito, isso é muito importante para a harmonia familiar, porque, ao menos por relatos de advogados, né, sempre começa a surgir desavenças quando, por essas, já são coisas latentes, né, que se expressam na hora da morte, né, portanto, a presença do tabelião nesses momentos evita bastante que essas coisas latentes surjam e até pacifica um pouco o terreno para depois a partilha ser uma partilha harmoniosa. Quanto ao direito empresarial, nós temos, uma das atas que nós mais fazemos é a ata de lacração de HD de computador. Assim, não sei se as pessoas já ouviram falar nisso, mas eu faço isso todo dia. Então, muitas vezes uma pessoa vai demitir um funcionário, ou um sócio contra outro sócio, estão desfazendo a sociedade, ou mesmo uma operação importante como a Lava Jato, que a gente já atendeu, precisa fazer a identificação do que tem no HD, as informações exatas que tem no HD,
e lacrar aquele HD para que depois ele fique à disposição da justiça. Então, a ata notarial se presta para isso, a gente faz uma transferência de todo o conteúdo do HD para um disco livre, né, um disco que a gente depois vai guardar, vai lacrar, esse é outro aspecto da ata notarial, ou seja, não basta saber redigir, depois você pode lacrar um objeto, botar o seu sinal público, não precisa mais cera, que nem tinha naquele testamento ancião e já quase morto, né, que é o testamento cerrado, aquela cera que se usava lá. Mas é possível, por exemplo, envelopar um HD e botar aquela cera lá para demonstrar que não foi violado o pacote, né? Então, essas duas atas são importantes que os advogados conheçam. Elas impedem depois mudanças nos HDs. A gente utiliza programas especiais para essas transferências. Eu não saberia nem te dizer, porque isso é na parte lá da execução, o meu escrevente especializado que tem. Também a gente trabalha muito intimamente com peritos, né? Os peritos é que nos mostram os caminhos, eles têm esses programas, e é importante que o tabelião não tem o conhecimento tecnológico, mas ele pode saber, e ele vai indicar, olha, eu usei tal programa, assim, assado, e com este programa que me foi oferecido pelo perito tal, nós constatamos o seguinte: o juiz depois é que vai verificar se aquilo ali está adequado ou não, a outra parte vai dizer que aquilo ali podia ter algum bicho qualquer, algum vírus, alguma coisa assim subjacente, né? Mas, normalmente, quando a gente está trabalhando com perícias, o tabelião, advogados de boa-fé, é tudo tranquilo, muito tranquilo. Então, essas duas atas eu acho muito importantes para o direito empresarial e o direito familiar. Muito bem, Paulo. Outra coisa da tua fala ainda, né? É comum de acontecer, primeiro que é possível, né? Mas eu te pergunto assim, se já aconteceu contigo e se é frequente acontecer, numa determinada situação, terem dois tabeliães para fazer a ata notarial ou, né, dois escreventes, enfim, dois substitutos de tabelionatos que são diferentes, que são contratados pelas partes, né? E aí pode ser ainda pré-processual ou até mesmo já no decorrer do processo, se já aconteceu contigo de ter duas atas feitas por dois profissionais diferentes sobre o mesmo fato. Aconteceu, eu achei muito estranho, foi bom tu lembrar, é um caso de uma ata empresarial, era uma sociedade muito grande, com investidores italianos, franceses e brasileiros. E aí os três grupos, não sei porque os três grupos estavam assim unidos pelas nacionalidades, mas era mais ou menos isso que se constituiu naquele momento. Eles estavam fazendo uma assembleia societária, uma sociedade anônima, e a secretária da assembleia, ao abrir a assembleia, pediu a presença do tabelião. Ou seja, aí nesse momento levantaram-se três pessoas, né? Eu e mais dois outros colegas, e, portanto, poderíamos ter feito três atas daquele mesmo evento. Nesse caso, em especial, houve uma falha dos dois colegas, no meu modo de entender, não vou citá-los, evidentemente, eles eram escreventes de outros tabelionatos, e eles, como me viram como tabelião, eles disseram, não, está um tabelião aí, nós não precisamos ficar, e foram embora. Então, nesse instante, eles deixaram os clientes deles ao desabrigo, né? E, ao mesmo tempo me deixaram com uma batata quente na mão. Eu tinha que atender e ser tão preciso que não poderia deixar de atender também os outros lados em disputa. E apesar do desafio, acabou sendo uma coisa muito tranquila, porque eram questões jurídicas, eram poucas questões de probatórias, ou seja, as partes já tinham até as suas posições em discos, né, e me passaram. Eu fiz uma primeira ata, as três partes fizeram correções na minuta, e eu incrementei a minuta com as três correções e foi aprovada pelos três, um show de bola. Então, é possível sim, teria sido possível que os demais tabeliães também fizessem as suas atas, e aí, contudo, talvez houvesse alguma discussão sobre alguma diferença de narrativa em cada uma das atas, né? Então, o melhor que acontece mesmo ou seja, se as partes estão em disputas e ao menos conhecem um tabelião e querem usar o mesmo tabelião, aí é o melhor de tudo, o melhor dos mundos, né? Porque o tabelião não vai, ele tem o dever de imparcialidade, e esse é um
uma coisa um pouco, até se você vai entrar na filosofia, vai ver que imparcialidade é complicada, né? Mas, enfim, a gente tem essa busca de, eu não estou a serviço das partes, né? Eu não estou a serviço do comprador ou do vendedor, ou do solicitante da ata, eu estou a serviço ali de fazer uma participação do Estado para oferecer segurança jurídica. Então, esse é o objetivo. Esse é a minha busca, né? Eu não estou querendo defender o cliente. O advogado quer defender o seu cliente a todo custo. O tabelião está ali, no caso de uma ata notarial, para descrever um fato da melhor forma possível para que ele produza os efeitos melhores para a produção do justo, né? É isso, não para a defesa do cliente. Claro, e a gente tem que levar em consideração que ainda assim, como ela é objetiva, mas ela parte de uma percepção que é subjetiva. Então, a gente pode estar olhando para a mesma coisa e tu vai fazer uma descrição e eu posso fazer uma descrição diferente, porque eu estou a partir de uma perspectiva diferente. Isso é natural, né? Então, acho que é nesse sentido assim que pode haver, eventualmente até acho que pode haver uma complementação, né, Paulo? Porque daqui a pouco o que né, a forma de ver de um e a forma de ver de outro, mas eu imagino que deve ter sido complicado mesmo quando os dois foram embora e te deixaram nessa situação de único ali, a responsabilidade acaba ficando muito maior. Deixa eu te perguntar uma outra coisa que tem aparecido com alguma frequência e mais agora, recentemente, especificamente agora no tempo da pandemia, a gente já recebeu aqui no Colégio Notarial do Rio Grande do Sul alguns questionamentos de a ata notarial substituir a audiência para a oitiva para coleta de depoimento de testemunhas. Não sei se isso tem acontecido para vocês e qual que é a tua opinião a respeito disso. Não, é tranquilo. Assim, a minha opinião, na verdade, é do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, um pouco que prevê esse tipo de ata, né? O próprio ministro Barroso defendeu, num evento aí, a utilização desse tipo de ata, depois, no caso da pandemia, para evitar as partes de se locomoverem por conta da pandemia. Mas assim, ó, a questão para o advogado, como é que tem a inquirição do juiz? Isso é imprescindível, os advogados vão dizer. Mas, ou seja, buscando provar o fato que a testemunha conhece, tem certas perguntas, não tem muito mistério na face da terra nesse aspecto. Então, a ata pode ser usada, a ata de inquirição de testemunhas pode ser usada, o advogado vai fazer todas as perguntas que interessam para a testemunha. Se ele não fizer alguma pergunta, depois o juiz vai dizer, olha, foi boa a intenção, a ata está aqui, mas vocês não fizeram esta pergunta, que eu preciso fazer. E aí ele pode chamar a testemunha para fazer a pergunta, ou pedir uma nova ata com essa pergunta. E outra coisa, essa ata pode ir também transcrita em papel, mas ela pode também ir com a própria pessoa, com o vídeo da ata. Ou seja, o juiz poderá ver a testemunha e verificar aqueles indícios que ele já conhece muito quando a testemunha está nervosa, quando a testemunha ele sente que a testemunha está dizendo coisa que pode ser mentira, que está inventando, né? Então, a ata notarial, e isso é importante da gente destacar, o Código de Processo Civil, no artigo 384, muito bem definiu a ata e colocou um parágrafo único lá, dizendo, olha aqui, ó, a ata notarial pode se valer de recursos audiovisuais e qualquer tipo de mídia e arquivo eletrônico. Porque senão nós íamos estar discutindo isso agora. Nós tínhamos o Código de 1973, que previa já o uso de meios eletrônicos, não digo eletrônicos, não era esse o termo, mas falava, né, que era possível qualquer meio de prova, etc. E se discutia muito essa questão. Mesmo depois do CPC, ainda se discutia um pouco essa questão do processo eletrônico, mas ali já era causa ganha, né? Então, é importante destacar, a ata pode ser gravada e vai para o juiz a gravação. Se ele perceber que a testemunha está tati-bitati, ele vai chamá-la para ele próprio aí fazer um novo interrogatório. E veja bem, se der certo, houve uma grande economia processual, houve ganho para todos os lados. Claro, e aqui eu fico pensando, né, Paulo, se for seguir o que o Código de Processo Civil exatamente determina, que é aquele saneamento do processo,
que é um momento, inclusive, que as partes podem ali fazer o chamado negócio jurídico processual, que é definir quais são as provas que vão ser produzidas, como que elas vão ser produzidas. Quer dizer, seria super importante esse momento do saneamento do processo acontecer, e eu penso, e eu vejo que em muitos processos isso não aconteceu ainda. Parece que o Código de Processo Civil não existe, né? Nesse modelo que está em vigor agora. Porque os juízes muitas vezes continuam fazendo aquele procedimento automático ali, né? Ah, não tem conciliação, quais as provas que desejam produzir, as partes manifestam sobre as provas, mas fazer esse saneamento, dizer, bom, quer provar isso, 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 para esse fato, esse. Então, bom, isso pode ser feito através de ata notarial, por meio de uma ata notarial. E aí a gente tem uma coisa que é semelhante, não sei se tu concorda comigo, mas fica muito parecido com o modelo americano, inclusive, de produção privada da prova. Eu digo privada no sentido de que não acontece numa audiência, numa solenidade do processo, né? Mas ela vai acontecer fora. Claro que o tabelião aqui não é ele quem vai fazer as perguntas, não é ele quem vai conduzir como se fosse audiências. O papel do tabelião ali é de ficar de novo, né? Como eu digo que é um espectador, né? Ele acompanha o que está acontecendo, ele faz a gravação, eventualmente, e aí a gente pode estar falando, inclusive, de uma ata notarial já eletrônica, né? Feita através de uma videoconferência, eu acho que poderia ser também, se pensar nisso, mas aonde o tabelião tem um papel passivo de observador, né? E não de fazer as perguntas como se fosse o juiz. Acho que isso precisa ficar bem claro, né? Nessa linha que tu falaste, a gente tem que lembrar também do, por exemplo, o processo americano, né? Lá nos Estados Unidos, eles usam a conciliação e mediação muito fortemente, e só entre advogados. E nesse aspecto, o tabelião, eles tenho certeza que eles utilizariam muito o tabelião lá. E aliás, eles utilizam, eu já fui utilizado por advogados americanos só para provar a identidade de uma parte, né, numa determinada conciliação que eles estavam fazendo. Então, essa é uma outra ferramenta que a gente tem que utilizar aqui no Brasil, que é conciliação e mediação. Ou seja, nós faríamos, os advogados poderiam se autocomporem na questão de definir o seu próprio processo e tentar fazer uma conciliação a sério mesmo, antes de entrar com o processo, e nesse aspecto apresenta prova e aí a coisa poderia ser muito mais célere. Acontece que a gente tem talvez a coisa da malandragem brasileira seja verdadeira, né? Ou seja, a gente conhece as regras do jogo e todo mundo quer usar as ferramentas e o devedor quer se evadir e o credor quer tirar o máximo de proveito do devedor. É uma coisa assim que eu acho, agora com quase 60 anos, mais de 40 de experiência, eu acho que não vale a pena. Não vale a pena para as partes, para as pessoas e também para a sociedade e para o próprio Estado, né? A gente se acostumou com isso, mas é ao custo muito grande, eu acho, especialmente o pessoal. Não vale a pena esse tipo de briga. Maravilha. Pegando ainda o gancho, Paulo, daquela tua fala anterior ali do HD, de lacrar informação e tal, vamos falar um pouco sobre a questão do sigilo, que é uma questão que eu gosto muito de tratar, que eu digo que é a nossa missão agora para os próximos anos, né? De mudar um pouco esse paradigma de achar que tudo que é feito no tabelionato é público e tem que ser fornecido a certidão, sem qualquer critério, né? A gente confunde, há uma confusão entre a publicidade notarial e a publicização dos atos que acontece pelos registros públicos, né? Se todo o conteúdo da atividade notarial fosse pública, não haveria necessidade de se levar documentos, por exemplo, para a junta comercial, para registro de comércio, para Detran, para registro civil de pessoas jurídicas. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Tu também já te dedica a esse assunto, e aí só me corrige, eu acho que é também 2009, né, que foi publicado aquele teu texto que está na revista de Direito Notarial, que é o fruto do teu trabalho de especialização lá na Espanha, já tratando dessa questão do sigilo. E assim, para quem está nos ouvindo aqui e pode achar que isso é um absurdo total, né? Vamos
lembrar que nós já temos situações em que a publicidade é restrita, né? Que é o caso do testamento público. E posso dizer com muita tranquilidade, porque aqui no Rio Grande do Sul já há muito tempo nós temos essa regra na consolidação normativa que não permite o fornecimento de certidões dos testamentos públicos, né, lavrados e arquivados em tabelionato, a não ser mediante a apresentação da certidão de óbito do testador. E isso é muito importante porque dá essa garantia para o testador, dá esse resguardo de que aquela sua manifestação de vontade não vai ser exteriorizada, não vai ser dada ciência a ninguém antes da sua morte. Lembrando sempre, né, que mesmo o testamento público ele pode ser revogado, ele pode ser modificado a qualquer tempo. Então já existe isso. E eu lembro muito bem, Paulo, não vou me lembrar o ano, talvez foi 2012, 2013. Eu lembro que o Marcelo era bem pequeno ainda, de um evento que a gente participou em São Paulo, porque em São Paulo ainda lá em 2012, 13 por ali, havia essa discussão e havia o entendimento de que as certidões deveriam ser fornecidas. Hoje, o Código de Normas de São Paulo também já adotou essa regra e a maioria dos códigos de normas aí do Brasil tem essa restrição no fornecimento, mas eu acho que está na hora, e já desde 2007 a gente fala sobre isso, desde que os tabeliões podem fazer divórcios e inventários. Eu tenho uma preocupação muito grande com essa questão da intimidade e da privacidade, porque são atos, na minha opinião, são atos diferentes de outorgar uma procuração, de fazer uma compra e venda, de fazer uma permuta, né? Para mim o mesmo que haja um conteúdo patrimonial, há questões que são da privacidade e da intimidade das pessoas que são tratadas nessas escrituras e que precisam de uma abordagem diferente. Então, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre esse trabalho, para a gente até divulgar isso, né? E quem sabe aí fazer uma mudança também para frente aí para o futuro. Claro, esse assunto, para mim, é instigante e é um pouco polêmico. Eu tenho, eu fui surpreendido quando fiz um curso de pós-graduação lá em Salamanca, na Espanha, pelo sigilo profissional do notário. Então, nós brasileiros, nós sempre, o notariado aqui nasceu um braço do Poder Judiciário. Então, como o processo é público, nós sempre servimos para dar publicidade, etc, etc. Nunca se questionou isso. Contudo, na própria legislação, nós temos o sigilo profissional do notário consagrado. É o artigo 30, inciso 6º, da Lei 89/35. Só que sempre se disse, olha, o tabelião não pode falar aquilo que ele ouviu para fazer o ato. Isso não está escrito na lei. O que a lei diz é que o tabelião tem dever de sigilo sobre as coisas que ele faz. Então, está consagrado na legislação. Bom, ninguém haverá de dizer, poderá dizer que tem que dourar essa pílula aí. Ok. A questão é também a nossa cultura, né? A cultura, especialmente judicial, é de desconhecer que a atividade notarial ela é para que as partes ponham nos seus negócios a fé pública. É uma garantia das partes, oferecida às partes, e uma garantia do Estado de que a legalidade, os tributos, todos vão estar satisfeitos ali. Então, é uma conveniência. No caso, quando veio a Lei 2007, a Lei 11.441 em 2007, que trouxe o divórcio, inventário e partilha para os tabeliães, aí se ressaltou muito a nossa função, né, nesse aspecto do direito de família. Por que uma coisa de família tem que ter publicidade ampla, geral e restrita? Não, está lá na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 10º, que as pessoas têm direito à vida privada e à intimidade. O fato de eu ter optado para fazer o meu inventário, o meu divórcio no tabelião, não significa que eu vou abrir mão da minha intimidade e da minha privacidade. Ao contrário, ou seja, ela tem que ser muito mais preservada, né? Então, eu já tinha tido esse impacto há muito tempo atrás, eu não sei se vocês lembram, quem é um pouco mais velho lembra, teve uma operação muito grande da Polícia Federal contra a pedofilia, a questão dos 10 anos atrás, e eu fiz atas de constatação de pedofilia. Então, com aquelas atas ali, eu já tive um primeiro impacto. Vem cá, como é que eu vou fazer para segurar a publicidade dessas atas? Eu não vou dar certidão de uma ata em que você vai ver
crianças sendo nus de criança, nudes, né? A palavra hoje na moda é o nudes. Nudes de crianças do 0 aos 18 anos. Crianças do zero não digo, mas, sei lá, de alguma idade, até os 18 anos, em posições sexuais. Então, isso para mim foi um desafio muito grande. Nós não, inclusive, eu não arquivei essas fotos, porque eu fiquei com medo, vai que o hacker entra aqui no meu servidor e leva essas fotos, e eu estou envolvido aí num prejuízo desse tipo, né? Então, nesse caso em especial, a gente fez um arquivo único e devolvemos para a parte. Botamos lá a assinatura digital, já usamos naquela época a assinatura digital, de modo que ninguém poderá mexer naqueles arquivos, alterar as fotos ou incluir ou diminuir fotos ali. Então, eu acho essencial que a atividade notarial, que a justiça parece que está mudando um pouco. A mudança de São Paulo foi muito expressiva no que toca aos testamentos. Ou seja, eu vou fazer um testamento público, o testamento não é público para todo mundo conhecer, o testamento é público porque eu sou um tabelião público. O Estado está ali envolvido querendo dar segurança jurídica. Essa é a publicidade do ato notarial. Depois, a publicidade exterior dela é para as partes, exclusivamente, e para as pessoas que tenham algum legítimo interesse. Vamos pegar esse caso extremo dessa ata notarial de pedofilia, pode ser também uma ata notarial, hoje muito frequente, né, dos nudes da revenge porn, né, ou seja, o casal gravou imagens da sua intimidade e depois da separação, um ou outro está divulgando essas imagens aí para o público exterior. Então, a gente também tem feito atas desse tipo. Essa ata, ela só interessa aquelas partes, ela tem um sigilo necessário à preservação da intimidade das pessoas. E ela serve o quê? Serve para dar robustez probatória para aquele interesse e para o Estado justamente coibir, implementar o que a lei prevê, que quer de que não haja esse tipo de situação no nosso ordenamento, no nosso país, na nossa vida cotidiana. Você tem que ter preservado a sua intimidade e a sua vida privada. Para mim, é muito tranquilo. O problema é que as pessoas, a comunidade jurídica é muito conservadora. Nós estamos no mesmo artigo que os legisladores, ou seja, o artigo 236 fala e a lei 89 e 85 também tratam da publicidade de uma forma única, colocando notas e registros, tudo no mesmo saco, e a publicidade é muito, muito distinta entre os dois sistemas. Perfeito, perfeito, concordo contigo, Paulo. E eu sempre digo, né, assim como sugestão para os advogados e até para que o tabelião também possa ter, eventualmente até ter motivo para questionar o seu juiz ali, diretor do foro, o juiz da vara de registros públicos, que quando a parte vai fazer o requerimento da ata, ela já faça o requerimento de que não seja fornecida a certidão, em razão de o conteúdo, né, ser relativo à intimidade, privacidade. Então, eu acho que esse pedido, ele também acaba reforçando, né? Se a gente começar a pedir isso nas atas, os tabeliões disserem, não, eu não vou fornecer. Ah, mas como assim? Não, tá aqui, tem um pedido do interessado, né? Da pessoa, claro, não vai deixar de fornecer a certidão para as pessoas que estão ali envolvidas naquele fato e que às vezes até são terceiros, né, Paulo? Não é nem o requerente do ato. Né? Mas não de dar uma publicidade irrestrita, né? De forma completamente incauta. Eu acho que nós, como advogados, também podemos contribuir para que isso passe a acontecer e se torne mais tranquilo. Tem ainda... Oi, pode falar. O advogado tem que conhecer essa ferramenta. Foi muito bom tu ter lembrado isso. Se o advogado me pede que guarde sigilo ou reserva sobre o ato e eu coloco no instrumento, quando alguém vier pedir certidão que não for parte do ato, eu já vou mandar para o meu juiz corregedor, porque o assunto tem ali alguma coisa que é da importância e isso foge da minha alçada. Então, os advogados que quiserem devem fazer isso. Eu faço nos atos que digam respeito à intimidade e vida privada das pessoas, eu pessoalmente, como tabelião, a minha posição profissional é de não dar publicidade, a não ser que se alguém vai lá e me pede, eu só vou fornecer. Se a parte espernear, eu vou mandar para o juiz corregedor definir. Muitos colegas meus não gostam que a gente use o judiciário como palavra final, mas eu acho que aí, de fato, é o caso do judiciário se apresentar e definir. Não cabe a cada tabelião, a comunidade de tabeliões, acabar formando
antecipando uma jurisprudência, não cabe a nós. Então, o advogado tem que saber que tem esse direito, que tem essa ferramenta. Muito bom. Paula, tem dois assuntos ainda, a gente tem 15 minutos aqui, só para registrar, né? O Lucas Ilha está participando, eu vi o Luiz Carlos entrar, vi a Emanuele entrar, um beijo, Emanuele, saudades. Dizer a Ana Paula, que foi minha aluna, também deixou uma mensagem ali, querida. O que eu quero falar ainda contigo, Paulo, no tempo que a gente tem? Aquelas atas de uso capião, né? E aí eu quero assim, ó, ver se a gente consegue falar um pouquinho. Me apareceu essa semana uma consulta que eu adorei, que era assim, a pessoa procurou o tabelião para fazer uma ata de uso capião de bem móvel, né? Quer dizer, não é aquela ata da uso capião extrajudicial que está prevista lá no Código de Processo Civil. Então, para a gente falar um pouco sobre essa possibilidade de fazer uma ata, mas claro, é outra circunstância, não se aplica a extrajudicial, não é no registro de imóveis. E falar que com relação ao uso capião extrajudicial familiar, né? Porque a gente aqui também pode ser a familiar. Essa semana foi publicado no IBDFAN, no site do IBDFAN Nacional, uma decisão do STJ justamente falando da questão da contagem do prazo prescricional na uso capião familiar a partir da separação de fato. E aqui eu acho bem interessante, porque aqui eu acho que a ata notarial pode assumir um papel bem importante para fazer essa prova da separação de fato, né? E também lembrar o pessoal que nós temos uma lei, até anotei o número aqui, a Lei 14.010 de 2020, que foi aquela que instituiu o regime emergencial, transitório, e que mexeu com os prazos prescricionais, só para chamar a atenção que os prazos de prescrição eles estão com as causas de impedimento ou suspensão até o dia 30 de outubro desse ano, né? Então, claro, essa decisão da STJ era relativamente a um fato lá de 2009, então não está abrangido aqui, mas lembrar, então, primeiro, da possibilidade de contagem, né, da contagem do prazo a partir da separação de fato, da importância da ata para comprovar essa separação de fato e de que neste momento agora esses prazos de prescrição eles estão suspensos por força da Lei 14.010. Então, se tu puder falar um pouquinho aí. Não, pois é uma nova ata que surge. A gente tem que ver exatamente como isso vai ser caracterizado, né? Mas, por exemplo, se ambos os separantes chamam o tabelião para fazer a ata e dizer, olha, uma ata de declaração, né? Olha, nós estamos separados de fato, nós queremos constatar isso por ata. Aí, beleza, o tabelião redige isso aí, assina embaixo e está definido. Agora, como é que nós vamos fazer se apenas uma das partes chama e diz, olha, o fulano se evadiu, desapareceu, não está mais aqui, e eu queria constatar isso. Isso é uma ata que ela está declarando, a gente pode pegar, quem sabe, uma testemunha, 2, 3, quantas ela quiser, e colocar lá também que, até eventualmente, e esse é um dos desafios, né, a declaração dos filhos menores. Né? Olha, papai saiu, não vejo papai desde março, sei lá. Então, isso também pode ser objeto da ata notarial. Essa ata vai ter que ser bem construída, e eu acho que, tu bem lembraste, é uma ferramenta muito boa mesmo. A gente tinha que falar um pouco mais da ata de uso capião, né, que é uma novidade do nosso ordenamento, ela tem dois anos, e a gente tem feito muitas atas, a gente integra a planta, né, do memorial descritivo dos imóveis. Às vezes ouve todos os confrontantes, coloca a declaração dos confrontantes na ata notarial de que eles não se opõem, eventualmente um síndico de condomínio também é ouvido, e a gente notou aqui em São Paulo, não sei se é o caso do Brasil, de que sempre que tem fotos, o tabelião vai no imóvel e constata com fotos, os registradores se sentem mais confortáveis de fazer o registro, de modo que no uso capião, que às vezes demora anos no judiciário, aqui em São Paulo tem saído em 6, 8 meses, e eu acho que quando a comunidade jurídica ficar mais habituada a isso, vai sair, quem sabe, em 30 dias, 60 dias, que é um prazo muito bom, muito célere, de acordo com os prazos dos demais ordenamentos dos demais países. Né? Eu não sei se tu me dá tempo, a Gisele Jesus tem uma pergunta dela que está aqui na tela, ela sobre as atas de crimes cibernéticos. A resposta, Gisele, é sim. Isso é excepcional, a gente falou um pouco no início aqui da live, a gente tem usado muito essas atas,
no ambiente do direito de família, no ambiente do direito empresarial, é muito tranquilo. Quando, por exemplo, há perfis falsos, não tem problema, depois entra o perito, e o perito vai verificar de onde saiu aquele perfil falso. Então, aí é um trabalho do advogado, o perito, o tabelião, e a gente não leva prejuízo para casa. A ata vai responder muito bem a esse tipo de demanda. Perfeito, Paulo. E para finalizar, a gente tem 10 minutos. Gostaria que tu falasse um pouquinho da ata notarial, então, de forma eletrônica, né? Essa novidade aí do provimento sem, como é que acontece na prática, o que, que os advogados têm que prestar atenção, aí e se vocês têm feito também, se já fizeram atas aí a partir do provimento sem por videoconferência. Sim, o nosso primeiro ato eletrônico não podia ser outra, se não fosse uma ata notarial, né? Foi a gente, aliás, a gente passou a fazer atas, eu acho que já está 50-50, 50% das atas já são feitas por meio eletrônico. A ata sempre teve um aspecto eletrônico, que foi o seguinte, a solicitação vinha por e-mail. Nunca, o cidadão não ligava, porque se ele ligasse não tinha prova da solicitação, né? Então a gente sempre pediu um e-mail para a solicitação, ele informava exatamente o que ele queria fazer prova, o fato que ele queria que nós constatássemos, né? E a ata, então, sempre teve esse aspecto. Agora, nesse caso, a ata foi feita totalmente de modo eletrônico, ela foi lida na plataforma do e-notariado, ela foi assinada pelo solicitante e pelo perito, que também assinou a ata. É importante que a gente diga que a ata ela vai ter necessariamente a assinatura do solicitante e do tabelião, tá? Tem pessoas que defendem que não precisa do solicitante, que basta do tabelião. Mas ela pode ter também outras assinaturas, como partes que estiveram numa reunião societária, podem assinar a ata, ou seja, vão estar concordando com o teor da ata, né? E terceiros, como o caso de um perito. O perito está querendo fazer uma determinada prova, uma perícia, e ele pode assinar a ata. No caso da ata de uso capião, o engenheiro ou o arquiteto que estão participando daquele processo, eu já falei, né, os confrontantes, eventuais testemunhas, para dizer que as pessoas estão ali há tanto tempo. No caso que tu falaste, o abandono do lar, a separação de fato. Então, as testemunhas, essas partes podem assinar a ata, então essa ata fica muito mais robusta, porque as pessoas, quando assinam o ato notarial, elas estão conformes àquilo tudo que está escrito no ato notarial, né? E no ato eletrônico, nós estamos fazendo uma videoconferência. Então, a pessoa está assentindo com a cabeça, está fazendo ok, ou não está dizendo não, ela tá de acordo, está conforme ao que está se produzindo ali, ao que está ocorrendo naquele ato notarial eletrônico. Por sinal, ontem a gente teve o IBDF do Rio Grande do Sul fez uma live, ontem não, há alguns dias, com o professor, agora não me lembro quem foi, o Cristiano, né? Cristiano Chaves Faria. Cristiano Chaves Barcelos. E aí perguntaram para ele sobre Faria, exatamente. Perguntaram para ele sobre o testamento via remota. Ele foi contra. O Zeno também já tinha sido contra. Cassetari foi a favor, se não me falha a memória, numa live que foi a favor, sim, com certeza, numa live que fiz com ele. Então, o testamento, as pessoas pensam que assim é a vestal do paraíso, né? Ou seja, não precisa ter tanta cautela. Se houver uma arma apontada para o cidadão fazendo essa videoconferência, tem uma arma apontada para cá, olha, se não perguntar tal coisa para Paulo Roberto, eu vou te assassinar. Sabe, não é por aí que vai o direito notarial, isso aí é questão de judicial. Então, nós podemos fazer um testamento via remota, e quando tiver alguma coisa perniciosa, vai se verificar isso num processo judicial, no devido processo judicial. A vida atual é uma vida eletrônica, é uma vida à distância, com a utilização dessas ferramentas maravilhosas. É isso, gente. Não tem Eu acho assim, né, Paulo, especialmente no testamento, né, a manifestação da vontade do testador ficando gravada, tendo ainda o suporte da videoconferência, eu acho que é mais, né, dá mais força. Claro que a fé pública, que é o que o tabelião vai colocar no instrumento que foi dito perante ele e tal, mas, poxa, tem um reforço tão importante, né, e a gente sabe o quanto que os testamentos
às vezes acabam sendo judicializados pelo inconformismo de um dos herdeiros, de alguém ali que não foi beneficiado e tal. Então eu ainda acho que vai trazer muito benefício até mesmo para os processos judiciais tu ter uma gravação do testador dizendo, não, eu quero assim, eu quero assado, essa é a minha Exato. vontade, né? Eu acho que isso só vai reforçar. Tá. Querido, a gente tem 5 minutos aqui para finalizar. Vou te deixar então com a palavra. Quero te agradecer muitíssimo. Eu sei que tu tá aí convalescendo um resfriado e eu até tinha dito quer transferir, a gente transfere, mas deu tudo certo. Agradecer aí a tua vontade de participar hoje e fica com a palavra para finalizar, para a gente conseguir salvar bem direitinho hoje aqui para o pessoal poder acessar. Meu resultado do Covid sai hoje, viu? Então, graças aos meios eletrônicos, eu não passei Covid para nenhum de vocês. Então, bom, o que eu quero dizer é o seguinte: em primeiro lugar, agradecer ao convite aí teu e do BDFAN e a presença dos advogados que estiverem aí, utilizem a ata notarial. Eu acho, a minha experiência com a advocacia é de uma construção sempre muito boa, muito frutífera nesse instrumento. A ata notarial tem muitas utilidades, como tu acabaste de dizer, eu não tinha pensado ainda nessa ata notarial da separação de fatos. Todos os dias a gente poderá ter alguma utilização para a ata notarial, no direito societário, direito familiar, e na vida cotidiana, artistas fazem muito atas para evitar o direito de uso do direito de imagem, e sempre com muito sucesso. Tá? Vamos lembrar que o livro está sendo reeditado, vai sair agora na primeira semana de setembro. Aí nós daremos, de algum modo, notícia aí pelos nossos perfis, pelas nossas redes sociais. Ata notarial, agora ele tem, nessa versão aqui, ele tem 250 páginas, agora está com 410 páginas. Provavelmente, eu ainda não vi o livro editado, mas está muito robusto. A gente tratou muito da ata notarial de uso capião. Essa questão da intimidade, da vida privada também das partes, a gente cuida bastante. E eu acho que a gente não entrou na parte do remoto, né? Não deu tempo. Mas, evidentemente, tudo que se faz no papel se vai fazer no remoto, tá? Então, isso é o que eu queria falar. Muito obrigado a ti pelo convite. E fico à disposição, não sei se pode dar e-mail aqui, eu acho que Pode, tabelião, pode, sobre pode. 26 notas, se alguém não fez alguma pergunta, tiver alguma dúvida, tabelião, sem o acento, arroba 26notas.com.br, pode mandar perguntas. Mesmo colegas que eu preciso de alguma orientação, eu cansei de pedir orientação para colegas, então não se envergonhem, a gente constrói conhecimento a partir da nossa solidariedade, tá bom? Obrigado, viu, Karen? Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada por todos que participaram. Tenham todos um excelente dia, um ótimo final de semana. E te cuida, né? Por favor. Tá bom. Beijo, Tá bom. querido. Tchau. Vamos lá. Tchau. Tchau. Vamos lá. Como é que faz para sair?